Israel revelou essa semana a descoberta de alguns fragmentos de pergaminho bíblico de 2000 anos atrás, ou seja, dos dias de Jesus. Estes fragmentos eles estavam escritos em grego e eles foram encontrados em algumas cavernas no deserto da Judéia, ou seja, ao sul de Israel. As autoridades de antiguidade israelense qualificaram essa descoberta como uma das mais importantes desde a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947. Se você ainda não me conhece, eu sou Samuel Ferreira do canal Caminhando com a Bíblia. Bom, como eu prometi para os primeiros inscritos do meu canal, pois esse canal ainda é novo e por coincidência eu o criei justamente na semana que Israel fez este maravilhoso anúncio e eu prometi que faria um vídeo falando um pouquinho sobre estes fragmentos, essa notícia que tocou muitos apaixonados pela Bíblia, por arqueologia, por história, enfim, como eu amo este assunto, eu decidi falar um pouquinho sobre este assunto tão gostoso. E se você ainda não é inscrito no meu canal, gostaria de te convidar, se inscreva, pois sempre que possível nós vamos estar colocando aqui curiosidades, vamos estar colocando atualidade sobre história, arqueologia, geografia bíblica, enfim, tudo aquilo que está relacionado à Bíblia Sagrada, nós vamos procurar estar trazendo sempre novidade para vocês. E sempre que possível, nós vamos fazer isto diretamente dos lugares onde ocorreram os fatos bíblicos. Já fizemos isto por algumas vezes e sempre que possível, passando este período que todo mundo está passando, nós vamos estar trazendo muita novidade. Então, te convido, se inscreva aqui no nosso canal, siga as nossas redes sociais para estar por dentro de tudo aquilo que nós conhecemos ao redor do mundo e relacionado com a Bíblia. Sem dúvida, esta notícia da descoberta destes fragmentos bíblicos fez o giro do mundo e chamou a atenção de todos aqueles que são apaixonados pela Bíblia e por notícias do Oriente Médio. Mas antes de falarmos diretamente desses fragmentos, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, em 1947, e entender melhor o que são os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos e fragmentos de textos encontrados na caverna de Qumran, ao norte do Mar Morto. Em 1947, um grupo de pastores de cabra estavam procurando um de seus animais na proximidade dessas cavernas e então ele, jogando uma pedra dentro de uma caverna, ele ouviu um barulho diferente. Ouvindo esse barulho diferente, ele entrou para ver o que era e ali encontrou então vasos contendo estes rolos de papiro que vieram então a ser chamado de os manuscritos do Mar Morto. Mas o que continham estes vasos? Nestes vasos estavam porções de toda a Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther e o livro de Neemias. Os manuscritos incluem também livros apócrifos e regras da comunidade dos essênios. E olha que interessante, nestes vasos foi encontrado também um rolo de 7 metros, escrito em aramaico, contendo o livro inteiro do profeta Isaías. Diferente deste livro de Isaías que foi encontrado inteiro, os demais livros foram encontrados apenas pequenos fragmentos. Mas afinal, quem escreveu estes textos? Segundo os pesquisadores, estes textos foram escritos pelos essênios. Os essênios eram um grupo de religiosos que se opunham ao sistema religioso de Jerusalém e viviam em comunidades separadas no deserto. Por isto, estes textos foram encontrados em cavernas em Qumran, no deserto da Judéia. Os essênios tinham as suas próprias regras de comunidade, como se fossem monges dos dias de hoje, mas este é um assunto para um próximo vídeo. Atualmente, onde estão essas relíquias? Elas estão no Santuário do Livro do Museu de Jerusalém, onde o responsável por elas é o Dr. Adolf Reutemann, onde eu tive o prazer de fazer alguns cursos com ele relacionado a este tema. Inclusive, você encontra na Netflix um seriado muito interessante, é apresentado por Morgan Freeman, onde ele entrevista o Dr. Adolf Reutemann sobre os manuscritos do Mar Morto. Este seriado se chama The History of God, a História de Deus. Bom,
já que nós entendemos um pouquinho sobre a história dos manuscritos do Mar Morto, os essênios e este acontecimento de 1947, vamos deixar de lado esta história e vamos entender um pouquinho mais sobre o achado atual. Após o achado de 1947, os pesquisadores começaram a escavar e encontrar várias cavernas ali no deserto da Judéia. E na década de 50, eles encontraram uma caverna muito interessante. Esta caverna é chamada Caverna do Horror, porque dentro dela eles encontraram, além de todo o material, encontraram ali também 40 corpos carbonizados. Provavelmente, estes corpos e esta caverna, chamada Caverna do Horror, ela está ligada com a revolta judaica contra os romanos de 130 d.C., uma revolta chamada Revolta de Bar Kokhba, uma revolta liderada justamente por este sujeito. Nesta caverna, os pesquisadores encontraram documentos relacionados à revolta de 130, encontraram ali também livros apócrifos e encontraram fragmentos de pergaminho dos profetas menores escrito em grego, ou seja, a versão Septuaginta dos profetas menores. E depois da descoberta da Caverna do Horror dos anos 50, os pesquisadores nos nossos dias voltaram a escavá-la e ali encontraram outros fragmentos de pergaminho. Além dos fragmentos de pergaminho, eles encontraram também o esqueleto de uma criança mumificada de pelo menos 6.000 anos, segundo os pesquisadores. Encontraram também uma cesta de alimento que eles dataram de 10.500 anos. Mas o foco do nosso vídeo são justamente os fragmentos de pergaminho. Na verdade, o que eles encontraram agora foi como se fossem peças de um quebra-cabeça que já haviam começado a encontrar na década de 50 e agora acharam outros pedaços que eles conseguiram formar pelo menos 11 linhas de versículos bíblicos, incluindo o profeta Zacarias e também o profeta Naum. Uma curiosidade destes textos encontrados é que todo o texto está escrito na versão grega, mas quando chega no nome de Deus, o texto não está em grego, mas ele está em hebraico antigo, usando o tetagrama, que é a forma que o judeu usa para evitar pronunciar o nome de Deus. Bom, vamos ler o versículo encontrado? Zacarias, capítulo 8, os versos 16 e 17, diz assim: Eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade, cada um com o seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. É muito peculiar este versículo ou estes versículos para os dias que nós estamos vivendo. Então, além de uma descoberta arqueológica fantástica, nós precisamos mais do que isso, redescobrir o texto e colocar em prática. A palavra de Deus é como se fosse alguns pedaços de um quebra-cabeça, que se nós tivermos a sabedoria de montá-la, colocar no nosso coração, na nossa mente, vai fazer uma grande diferença. Nós vamos fazer descobertas muito maiores do que os arqueólogos encontraram ali nessa caverna. Então, para nós refletirmos sobre este grande achado, que nós possamos, mais do que encontrar peças, mais do que encontrar papiros, nós possamos reencontrar a palavra de Deus e aplicar nas nossas vidas, aplicá-la ao nosso redor, no nosso cotidiano, principalmente para os dias que nós estamos vivendo. O versículo começa dizendo: Eis as coisas que deveis fazer. A palavra de Deus é isso, é nós encontrarmos este bom tesouro, mas colocá-la também em prática. Bom, pessoal, então é isto, deixando aqui um pouquinho da atualidade, daquilo que nós estamos vivenciando nesses dias e, repito, que nós possamos reencontrar a palavra de Deus nos nossos dias. Deus te abençoe.